Papo Fuleiro Mais! Um videozinho para conta, agradecer a todos vocês as visualizações, agradecer a vocês a ascensão do canal. Antes de mais nada, dá um likezinho no vídeo. Caso você não curta o conteúdo, você pode estar dando dislike, mas você que curte o conteúdo do Papo Fuleiro não está inscrito, que isso? Se inscreva aí, ativa o sininho e receba as novas notificações. No vídeo de hoje, terça-feira é dia de quê? Falando dos caras, compadre, falando dos caras. Nós tivemos uma batida boa de vídeos, né? E aí deu uma paradinha, acho que de quinta-feira, quinta-feira parece, se eu bem me recordo, sexta-feira. Mas eu tive um probleminha clínico, médico, né? De a pressão foi lá em cima e a gente não ficou muito bem nesses dias. Mas estamos voltando falando dos caras. E o Falando dos Caras de hoje é muito interessante. Pegou uma via diferente? Pegou uma via diferente. Tobeto, vai fazer isso em todos? Não sei. Mas ficou muito bacana esse Falando dos Caras. Falando dos Caras de hoje, essa torcida, ela, quando eu falo, né, que as torcidas de São Paulo, quando a gente fala de Corinthians, quando a gente fala de São Paulo, é muito mais até representativo do que Palmeiras e Santos nesse quesito. Por quê? Porque é exemplo do que eu falei da Dragões da Real, também serve para essa torcida, né? Eu sempre falei isso, desde quando nós começamos o canal, né? O Corinthians tem uma torcida gigante, que são os Gaviões da Fiel, e tem a torcida muito, mas muito grande, que é a homenageada de hoje, a camisa 12 do Coringão, mano. E aí, eu vou fazer de uma forma, não tem o texto, tá? Vou fazer de uma forma que vocês entendam o que foi o surgimento da camisa 12, né? E melhor do que eu para falar, porque quem conta um conto aumenta um ponto, então vou deixar a voz para vocês, camisa 12. Vocês vão apresentar a camisa 12 para o nosso público, que graças a Deus é um público muito bacana. Então, vocês aí, fundadores da camisa 12, fala um pouquinho da camisa 12 pra gente. Se liga aí. Os jovens. Entendeu? Então era torcida jovem. Aí depois começou, camisa 12. A camisa 12. O que é? Quem representa a camisa 12? É, camisa 12, o 12º jogador. O jogador da arquibancada. Aí é onde ficou essa história de torcida jovem, camisa 12, o jogador da arquibancada. O nome original, se você pegar a Fiel Torcida Jovem, e na nossa camiseta branca tem o 12 nas costas. Então e daí muito rapidamente virou Fiel Torcida Jovem, camisa 12. Se vocês pegarem, quando a gente anunciou a fundação da torcida na revista Placar, quando eu mandei a carta para Placar, lá não fala ainda de camisa 12, fala Fiel Torcida Jovem. E daí foi o que a gente acabou fazendo, e daí sempre com o número 12 nas costas, camisa branca, essa é a nossa história. Mas a camisa 12 sempre foi diferenciada, né? Se vocês pegarem a nossa camisa, era bordada. Quer dizer, sempre teve uma preocupação em estarmos o mais próximo dentro do que deveria ser. Sair um pouquinho da via que a gente segue falando dos caras, mas muito esclarecedor, né? Então, resumindo aí, em poucas palavras, né? Camisa 12, nada mais nada menos que uma dissidência de alguns dos Gaviões da Fiel, quando enxergaram que a pegada que eles tinham já não era mais a mesma.
né, já não era mais a mesma. Então resolveram, né, a exemplo dos gaviões, ou do gavião, voar com as suas asas. E aí cria-se um mascote muito interessante, que é o Dozito. O pessoal é foda. Fala do Gugu, né? Porra, fizeram o Gugu e tal. Não. O Dozito é nada mais, nada menos do que esses caras vão falar aqui pra vocês. Se liga aí. Símbolo para pôr o jogador da arquibancada, né? Aí nós tínhamos um pessoal que estava fazendo lá naquele tempo o carnaval aqui no Corinthians. Era 11 horas da noite, 3 horas da tarde, tinha gente na fila até para entrar. Olha, a gente não pensou, na verdade, ele acabou surgindo. Acho que o Kleber deve ter coberto um pouco isso até, né? Os Gaviões tinham o seu ponto e nós éramos uma torcida jovem. Uma torcida jovem. Daí um dia, viram o Clebão e falou, é você, né? Tanto você pegar o Dozito, ele tem umas sardinhas, né? E o Kleber, como menino, também tinha sardinhas, né? Então o loirinho, ele também tinha as sardas dele e com essa acabou saindo que virou um símbolo nosso, né? E nós tínhamos um amigo que era o Orfeu, que era o decorador da festa, né? Tava lá conversando com ele e tal. Aí o Orfeu falou, eu e o Cláudio Faria Romero. Vou fazer um esboço para vocês, já que vocês estão fazendo a torcida. Vamos fazer um esboço aí. Já pôs nós dois de pé lá e fez tudo. Antigamente eu fazia placas, letreiros para o clube, né? E arrumei um emprego aqui no clube, né? Mas eu tinha o dom de artista, de fazer desenhos, esculturas, etc. Então o pessoal, o Kleber e o Cláudio, eles me observaram, né, e pediram para mim, poxa, não dá para você fazer um desenho assim? Que era o Dozito já na época, eles já tinham essa ideia, né? 12, como é que é a camisa 12, porque eram 11 jogadores, né, mas eles seriam o 12º. Então pediram para mim fazer um mascote. Saiu isso que era aquele menininho bonzinho, né? Que hoje é um pouquinho mais bravo, né? E aí saiu o cabelinho, a turma tem gente que acha que é boné. Não é boné, era meu cabelo que era loirinho e tal. E as pintinhas, o rosto mais puxado é do Vila Maria. E nessa daí eu, buscando inspiração de como fazer isso, aquilo outro, eles queriam que fosse um tipo de super-homem, ou uma coisa assim, mas super-homem não ficava bem, né? E tinha que ser da juventude deles, que eles eram, né? Naquele tempo eram jovenzinhos, né? Eu também. Então, observando o Kleber, até hoje ele tem uma carinha meio de Dozito. Então, eu misturei com o Cláudio, da Vila Maria. O cabelo do Vila Maria, cabelo lisinho, né? Tava sempre voando para lá e para cá. E o Kleber tinha as pintinhas no rosto. Então eu inventei. Então quer dizer, junção de duas pessoas. O cara pede um mascote e a junção de duas pessoas, de dois fundadores do Camisa 12. Muito interessante, muito interessante, muito interessante. E aí, o tempo vai passando, né? A Camisa 12 vai se estruturando, também escola de samba. E na arquibancada, principalmente na arena, né? Ela tem uma grande visibilidade para os Gaviões vestir preto. E ao lado dela está a pavilhão, que é um listrado. E elas são, e o Camisa 12, né?
branco, então ganha um grande destaque, né? Ali perto das cores escuras, né? Tanto dos gaviões quanto da pavilhão, da estupim, né? Enfim. E eu vou provar para você o tamanho da camisa 12. Me impressionou. Olha isso aí. Rapaz, muita gente, né? Muita gente. Mesma conversa que eu tive com vocês na semana passada serve para esse de hoje. Tá? Aí, em que sentido, Tobé? Torcida de segundo escalão? Será? Aí a gente vai ver, né? São menores que os gaviões, mas por que não está na mesma prateleira dos gaviões, apesar de ser menor? Né? Esse mundaréu de gente aí. E quando existe uma torcida, uma segunda torcida, né? Eu enxergo, eu tenho uma ótica de que essas pessoas que estão nessas torcidas menores, Dragões, Tupi, Sangue Jovem, Camisa 12, né? GDR Alvinegra, Pavilhão, né, Independente, né, lá do Cruzeiro, né, entre outras torcidas, né? Aí tu vai pro Nordeste, né? JGT, né? MOF, né? Eu enxergo como uma personalidade muito forte desses torcedores. Porque é muito fácil você se encaixar em uma torcida gigantesca. Uma torcida que aparece na televisão, né? Que tem mais foco na arquibancada, né? Foco na arquibancada, eu digo foco de televisão na arquibancada, né? E essas torcidas, as pessoas que são dessas torcidas não estão na sua zona de conforto, creio eu, né? Que deve ser sempre uma batalha você ser menor, né? E eu já participei disso, né? Sendo a maior do clube, quando a TJB era a maior do clube, né? E continuei na TJB quando a Fúria passou, né? E ser bem menor, na Fúria era bem menor, né? Enfim. A camisa 12, ela não fica devendo nada para ninguém do Brasil, né? A gente passou o olho assim, mais ou menos, né, no material que a gente recebeu. Obrigado, Bruno. O Bruno mandou esse material pra gente. E a camisa 12 também apresentou seu bandeirão na arquibancada. Então, se liga aí no bandeirão do camisa 12. Não fica devendo em nada para nenhuma torcida do Brasil, né? Não fica devendo em nada. Vou falar um pouco do meu caso, né? No meu caso, depois a gente fez o canal e amadureceu o canal, acho que a gente passou uma barreira, né, muito grande. Passou uma barreira muito grande, que era de ser o trabalho ser respeitado por outras torcidas, né? Mas do Camisa 12 aconteceu um lance estranho, não por não ter feito, mas pela justificativa. Eu espero que essa barreira seja quebrada, né? E a gente consiga um material.
se eu não me engano, quando o canal estava com 2 anos, eu acho, né? Fizemos 6, nós convidamos a Camisa 12 para fazer uma live conosco, né? E eles não quiseram fazer. Tudo direito, lógico, não é obrigado a falar com a gente. Mas a justificativa foi, ele é alemão, a gente não pode fazer programa com alemão. Então eu vou falar para a diretoria dos Camisa 12, né? O canal ele procura ser o mais imparcial possível, apesar de falarem contrário. Mas eu tenho um total respeito pela Camisa 12, né? Livre-arbítrio, eu podia falar ou não falar do Camisa 12, correto? Mas claro que eu vou falar, é uma grande torcida, e aí eu não tenho mais esse problema. O problema que eu tinha quando era torcedor, não com o Camisa 12, mas com aqueles que não eram aliados à torcida jovem do Botafogo, automaticamente, né? Então, quero parabenizar a Camisa 12 pelo que tornaram, né? Se tornaram. E fica aqui em aberto o convite, né? Só entrar em contato aí com o canal. Se quiserem fazer parte, se quiserem abrilhantar esse programa, né, do canal. E de antemão, esse papo serve para todas as torcidas que são de outras uniões diferentes da Jovem do Botafogo, que eu não estou representando a Jovem do Botafogo aqui, eu represento o canal Papo Fuleiro, né? Então, vocês também, que às vezes recebem o convite e não aceita, o cara é TJB, então, acho que não tem essa justificativa mais, acho que não cabe mais pra gente, né? Enfim. Então, Camisa 12 tá aí, a homenagem do canal Papo Fuleiro pra vocês, né? Espero que tenham gostado. Seja membro do canal, 21 97014 2264, 21 97014 2264. Venha fazer parte dessa família Papo Fuleiro, venha participar do grupo de membros do canal, R$50 anuais. E as cenas de guerra, tal, você vai ver lá no grupo do WhatsApp, as cenas lamentáveis que passam do ponto lá nos grupos, né, no grupo do WhatsApp, né? E você vai estar ajudando esse canal aqui, né, nessa volta, que eu achei voltou bacana. E você que sempre fez parte disso, vocês sempre fizeram um canal, eu só sou o porta-voz de vocês. Espero, né, que vocês fechem junto comigo pra gente galgar, né, outros degraus aí. Beleza? Por enquanto eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Fui.